Olá pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto eu estou retirando a minha máscara, vamos aproveitar e organizar o material para a nossa aula de hoje. Em nossa última aula, fizemos uma viagem incrível pelo corpo humano. Descobrimos muita coisa sobre a formação do nosso corpo. Vimos sobre células, tecidos e órgãos que de maneira conjunta garantem um funcionamento perfeito do organismo. Entender o funcionamento do organismo nos proporciona bons hábitos, cuidados para a prevenção de doenças, autoestima, postura, respeito ao próximo e qualidade de vida. Nós também aprendemos a jogar o esquerdinha, vocês se lembram? Um jogo matemático que tem como objetivo desenvolver nossas habilidades em relação ao agrupamento do sistema de numeração decimal. Entender o agrupamento é muito importante para desenvolvermos os cálculos de adição e multiplicação. Na aula de hoje, vamos continuar aprendendo matemática por meio de jogos, o que é muito divertido, não é mesmo, pessoal? Além disso, vamos revisar algumas informações sobre o corpo humano, para começarmos a entender como funciona o sistema digestivo. Isso mesmo, será apenas uma introdução, porque hoje teremos uma convidada especial em nossa aula, a professora Renata, que vai nos dar algumas dicas sobre como melhorar a nossa leitura. Você gosta de ler ou acha meio chato? Tem dificuldades para ler ou lê com dificuldade? Pessoal, a leitura é muito importante para a nossa formação, para a nossa vida, além de nos ajudar a aprender as diferentes disciplinas na escola. Por isso, vamos ficar de olho nas dicas da professora Renata. Tá certo? Vamos lá? Você gosta de ler ou acha meio chato? Tem dificuldades para ler ou lê com facilidade? Pessoal, a leitura é muito importante para a nossa formação, para a nossa vida, além de nos ajudar a aprender as diferentes disciplinas na escola. Por isso, vamos ficar de olho nas dicas da professora Renata, hein? Vamos lá? Como prometido, vamos iniciar nossa aula aprendendo outro jogo, que se chama Placar Zero, para que possamos compreender o desagrupamento. Habilidade esta com que iremos usar nos cálculos de subtração e divisão. O objetivo do jogo é ficar com 0 cubinhos primeiro, ou seja, devolver à caixa os 100 cubinhos representados por uma placa. Ganha quem primeiro ficar com 0. 0 no placar. Então, vamos iniciar, pessoal, conhecendo a regra do jogo. Então venham comigo. Para iniciar o jogo, cada jogador ganha uma placa formada por 100 cubinhos. Posiciona-se a placa no tapetinho, depois lança os 2 dados e retira da placa a quantidade em cubinhos de acordo com o valor indicado pelo total de ponto dos dados. Os cubinhos retirados devem ser colocados na caixa. Lembre-se que para retirar da placa a quantidade de cubinhos nos dados, é preciso desfazer a placa, transformando-o em barrinhas e posterior em cubinhos. Só assim conseguirá retirar a quantidade indicada. Então, pessoal, nós iniciamos o nosso jogo já ganhando 100 cubinhos, que é representado por uma placa. Vamos colocar ele lá na casa das centenas. Todo mundo vai iniciar o jogo com 100. Quando você jogar os dadinhos, vai sair lá uma quantidade, por exemplo, de 6 cubinhos. Tem como retirar 6 cubinhos da plaquinha? Não tem. Nós teremos que desagrupar, ou seja, transformar essa placa que está toda agrupada, compacta, em cubinhos soltos para que eu consiga retirar os 6. Só que eu tenho que fazer isso de acordo com o nosso sistema de numeração decimal. Primeiro eu vou transformar ou eu vou desagrupar a minha placa em
10 barrinhas. Cada barrinha não tem 10 unidades, se torna que eu ainda continuo com 100 cubinhos. Só que dessa vez eles estão desagrupados, pois estão em forma de barrinhas. Agora eu consigo tirar 6 cubinhos? Ainda não, porque cada barrinha está com 10 cubinhos todos agrupados. Então eu terei que pegar uma barrinha e desagrupar ela e transformar em 10 cubinhos. Só assim eu vou conseguir tirar os 6 cubinhos que saiu do meu dado. Pessoal, esse jogo é exatamente lá na escola que você aprende. Lembra quando a professora fala, vamos pedir emprestado? Pede emprestado porque não dá para tirar a quantidade. Na verdade, o pede emprestado é o que nós iremos fazer no jogo. É o desagrupamento, tá certo? Das quantidades que já estavam agrupadas. Agora que entendemos um pouco, vamos jogar ali na mesa para a gente ver como é que vai ser? Então, pessoal, agora nós iremos jogar aqui na mesa. Olha só, hoje eu escolhi esse tapetinho laranja para a gente poder estar usando aqui. Diferente do outro jogo que nós usamos os cubinhos, eu vou trazer uma outra alternativa para vocês, para quem não tem dados em casa. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei fichinhas coloridas, eu tenho 6 fichas verdes, que estão numeradas de 1 a 6, que são as faces do dado. Então, eu tenho aqui as minhas fichas verdes. E eu tenho também as fichas laranjas, que também estão numeradas de 1 a 6, que são as faces do nosso dado. Eu vou colocar todas viradas para baixo e vou dar uma embaralhada nelas aqui. Vocês podem fazer, no caso, se você não tiver dado em casa. É uma opção para você jogar. Aí agora, olha só, o placar 0, eu já começo ganhando uma placa inteira. Então, a minha placa está aqui na casinha das centenas. E vou tirar 2 fichas. Uma laranja, que está aqui, e uma verde, que está aqui. Olha só. Nas duas saiu 2, então 2 mais 2, 4. Eu vou poder agora retirar 4 cubinhos da minha placa. Só que olha só, eu não consigo tirar 4 daqui. Então, o que eu terei que fazer? Eu vou desagrupar essa minha placa em 10 barrinhas. Então, tá aqui, eu tenho aqui as minhas 10 barrinhas. Isso aqui já não existe mais, porque eu continuo com os meus 100 cubinhos, só que em forma de barrinhas agora. Eu consigo tirar 4 daqui? Ainda não. Então, eu vou ter que pegar uma barrinha, vou devolver aqui, no lugar eu vou pegar 10 cubinhos e vou colocar no lugar. Pessoal, é importante que vocês entendam que aqui em cima eu continuo com 100 cubinhos, porque eu ainda não tirei nada. Agora sim eu vou tirar 4 cubinhos. Então eu venho aqui e tiro 4. Eu perdi 4 cubinhos. Então eu devolvo, coloco ali no meu montinho, certo? Meu amigo vai jogar, eu vou jogar de novo, vou pegar mais 2 fichas. Uma laranja e uma verde, tá aqui, olha só, tá coincidindo, saiu o mesmo valor, 4 e 4. Eu vou ter que tirar mais 8 cubinhos. Só que aqui eu não tenho 8, eu só tenho 6 cubinhos. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar uma outra barrinha e vou desagrupar essa outra barrinha. Então eu tenho que trocar ela por mais quantos cubinhos? Isso mesmo, mais 10 cubinhos. Então, eu vou colocar aqui, mais 10, certo? Até então, eu estou com 96, porque na outra jogada eu tinha tirado 4 cubinhos. Então, eu tenho 96 aqui. Só que agora eu vou tirar 4, certo? Então, vou tirar 8. Então, eu vou tirar 3, 5, 8. Tirei mais 8, ou seja, perdi mais 8. Se antes eu tinha tirado 4, depois eu tirei mais 8, eu tirei um total de quantos cubinhos?
12 cubinhos, não é mesmo? Então, se de 100 eu tirei 12, me sobrou quantos cubinhos aqui, pessoal? Ao todo, se eu for contar junto com as barrinhas, me sobrou 88. Então, pessoal, se eu tirei 8 cubinhos nessa jogada e 4 cubinhos na anterior, eu tirei um total de 12 cubinhos, não foi isso? Então, aqui em cima do meu tapetinho, tem que ter sobrado quantos cubinhos contando com as minhas barrinhas? Tem que ter sobrado 88, porque 88 mais os 12 que eu tirei anteriormente me dá 100. E assim eu vou tirando. Toda vez que sai uma quantidade, eu vou tirando cubinhos. E prestem bastante atenção. Toda vez que der uma quantidade que eu não tenho aqui de cubinho suficiente, eu tenho que pegar a minha barrinha e trocar por cubinhos, tá certo, pessoal? E aí a gente vai trabalhando o desagrupamento. Habilidade essa que é muito importante para os cálculos de subtração e divisão na matemática. Certo, pessoal? Gostaram desse nosso novo jogo? Agora que vocês já aprenderam o jogo, vamos revisar o que estamos aprendendo em ciências. Pessoal, observem aqui no nosso quadro, que vocês já estão todos acostumados com ele. Já vimos que as células são as menores estruturas do corpo humano e o agrupamento de células formam os tecidos, que atuam para desempenhar uma mesma função. Por exemplo, a pele, que é formada por tecidos que têm por função proteger o nosso corpo. E, consequentemente, o conjunto de tecidos formam os órgãos, que trabalham em forma conjunta para realizar uma função específica. O coração, por exemplo, é formado por tecido epitelial e tecido muscular. E vocês sabiam que o conjunto de órgãos formam os sistemas? Na aula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre um sistema muito importante para a nossa saúde, o sistema digestivo. Para isso, vamos assistir um vídeo que traz um resumo bem legal sobre esse importante sistema. À medida que você for assistindo, eu quero que você anote as palavras que te chamarem a atenção, pois na aula que vem vamos continuar estudando sobre esse sistema, importantíssimo. Nosso corpo está sempre trabalhando, mesmo quando estamos deitados na cama olhando e-mails sem nenhuma preocupação em mente. Se estivermos, por exemplo, mastigando um bolo de chocolate, nosso sistema digestório está em pleno funcionamento, como numa fábrica de chocolates. A digestão é o processo realizado pelo organismo para obter nutrientes dos alimentos que consumimos. Esses nutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, além das vitaminas e dos sais minerais. Esses nutrientes constituem fonte de energia e de matéria-prima para o organismo e são decompostos em moléculas menores pelo processo da digestão. Dos carboidratos vêm os monossacarídeos. Os lipídios nos fornecem os ácidos graxos e o glicerol. As proteínas nos dão os aminoácidos. É tudo de que precisamos para continuar com forças para, pelo menos, mastigar um pouco mais o nosso delicioso bolo de chocolate. O alimento que você engoliu vai sofrendo modificações ao percorrer mais de 5 metros de tubo digestório. Quando os nutrientes já decompostos em moléculas menores chegam ao intestino delgado, eles são distribuídos para o corpo todo pelo sangue. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas. O tubo digestório é um longo canal composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. As glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Mas qual a função desses órgãos? Boca, língua e faringe são responsáveis pela digestão mecânica e pela deglutição do alimento, inclusive das coxinhas de rodoviária e dos pastéis de lanchonetes suspeitas. Glândulas salivares estão localizadas na boca e produzem a saliva, que umedece e inicia a digestão química do nosso bolo de chocolate. Mas afinal, o que é digestão mecânica? Parece que não nos esforçamos muito para comer. No entanto, durante esse processo, nossos ossos e músculos estão trabalhando para triturar o alimento.
Por meio da mastigação promovida pelos dentes, quebramos nosso bolo de chocolate em vários pedacinhos menores. Dentes não servem apenas para construir um sorriso mais bonito em nossos rostos. Eles existem, na verdade, para cortar, rasgar e esmagar os alimentos. Os caninos estão na linha de frente, junto aos incisivos, cortando, perfurando e arrancando pedaços do alimento. Os molares e pré-molares esmagam e transformam a comida em uma pasta, que, irrigada pela saliva, vai descer goela abaixo, ou melhor dizendo, ela será deglutida. Esôfago. Conduz o alimento da faringe ao estômago por meio de contrações musculares ou peristaltismo. Estômago. É ele que fica gritando de fome quando não comemos nada. Quando a comida está devidamente forrando o estômago, é banhada pelo suco gástrico, responsável pela digestão das proteínas presentes no nosso bolo de chocolate. Fígado. É um dos maiores órgãos do nosso corpo e atua como uma glândula anexa ao tubo digestório, secretando a bile, uma dentre outras importantes funções que ele desempenha. Vesícula biliar. Pequena bolsa muscular que armazena a bile, uma substância produzida pelo fígado e que ajuda na digestão das gorduras presentes no nosso bolo de chocolate. Curiosidade: na mitologia grega, Prometeu foi condenado por Zeus a passar o resto de sua vida acorrentado a uma rocha, tendo diariamente parte do seu fígado devorado por uma águia. Isso ocorreu porque ele havia roubado o fogo dos deuses para dá-lo aos homens, e a punição escolhida para esse crime se deveu ao conhecimento do poder de regeneração do fígado, o que faria com que o castigo fosse eterno. Na realidade, o fígado não se regenera completamente nem diversas vezes. Sabe-se que somente 75% dos seus tecidos se regeneram. No entanto, quando parte do fígado de um paciente vivo é doado a outro paciente, ele se regenera em ambos os indivíduos. Pâncreas. Glândula anexa responsável por secretar o suco pancreático, que possui diversas enzimas digestivas capazes de agir sobre as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Intestino delgado. Parte do tubo digestório, na qual os sucos digestivos do pâncreas e do próprio intestino atuam, reduzindo ainda mais o tamanho dos nutrientes presentes no nosso bolo de chocolate. Intestino grosso. Nessa região do tubo digestório ocorre a formação das fezes e a absorção de água, sais minerais e vitaminas para o sangue. A quantidade de água absorvida é que determina, por exemplo, a consistência das fezes. Reto e ânus. Porção final do tubo digestório por onde as fezes são eliminadas. Curiosidade: a flatulência está relacionada a algumas situações e cheiros desagradáveis, que acontecem em elevadores ou salas de aula. Mas embaraçoso mesmo é se isso acontece na frente do namorado ou da namorada. Já imaginou? Flato é o nome dado ao popular pum. O pum nada mais é do que a liberação de gás metano produzido no intestino durante o processo digestivo. Calcula-se que um adulto solte em média 10 a 20 puns diários. Haja nariz! E aí, pessoal, anotou muitas palavras? Muita informação sobre o sistema digestório, não é mesmo? Mas não se preocupe, depois vamos conversar sobre tudo isso. Agora, pessoal, eu vou chamar a professora Renata, porque chegou aquele momento de viajarmos com a literatura. Professora Renata. Olá, pessoal esperto do 5º ano. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Principalmente porque vamos ler livros de literatura. Olha, se você ainda não descobriu o quanto é bom ler livros, não desista. É porque ainda você não descobriu aqueles livros de que você vai gostar, mas acredite, eles existem. Você precisa vir para esse time de leitores, é muito bom. Pessoal, tem algumas aulas que eu tive aqui e nós lemos este livro, vocês se lembram? É assim, quando a gente lê um livro, a gente não consegue lembrar de toda a história, mas a gente lembra de algumas partes, principalmente aquelas que mais tocou. Eu, por exemplo, lembro daquela parte que a menina com raiva, olhando o cachorro comendo as cocadas que ela queria tanto, e as cocadas foram esquecidas e acabaram embolorando. Vocês se lembram? Olha,
Quando a gente lê um livro, ele começa a fazer parte das nossas memórias, ao menos parte deles. Começa a fazer parte do nosso acervo. O que é isso? Olha, é parte da nossa biblioteca interna. Quando a gente vai ler outros livros, ou assistir um filme, ou vivencia algo parecido, a gente lembra desses livros que a gente já leu, tá? E você, o que você lembra desse livro? O que ele mais te tocou? Olha, eu me lembro que quando eu li esse livro aqui na aula com o professor Ronaldo, nós demos algumas dicas. Vocês se lembram das estratégias de leitura que nós aprendemos? Sim, são estratégias que a gente vai começar a usar. É sério. Comece a usar essas estratégias de leitura que nós vamos ensinar aqui para ler todos os textos. Pode ser livro de literatura, pode ser um texto de história, pode ser uma receita. Quando a gente usar essas estratégias de leitura, a gente vai entender melhor os textos. Vocês se lembram das estratégias que eu estou falando? Primeira estratégia de leitura. Ativar o conhecimento prévio. O que é isso? Vocês se lembram? É buscarmos na nossa memória o que nós já sabemos sobre o que nós estamos lendo, sobre o assunto. A gente já faz isso logo quando a gente lê o título. Quando a gente busca na memória o que a gente já sabe sobre o assunto, o nosso cérebro fica mais disposto, mais atenado para aquilo que a gente vai ler. E a gente começa a associar o que nós já sabíamos com o que nós estamos aprendendo quando a gente está fazendo essa leitura. E essa é uma estratégia importante para entendermos esse texto que nós estamos lendo. Então, primeira estratégia, ativar o conhecimento prévio, lembrar o que eu já sei desse assunto. Lembra dessa? Então, a segunda, o que é? À medida que a gente for lendo os textos, nós vamos fazendo perguntas por texto. Como assim, professora Renata? Olha, é como quando a gente assiste novela, eu falei isso para vocês. O que será que vai acontecer? Nossa, será que ele vai descobrir isso? Eu acho que aquela personagem vai chegar. Então, quando a gente vai fazendo perguntas, quando a gente vai criando hipóteses, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. A gente busca as respostas e aí vai fazer com que a gente leia com mais atenção. Quando a gente está interessado em aprender uma coisa, em descobrir uma coisa, a gente não presta mais atenção? Não é verdade? Então agora nós vamos ler livros ou outros textos de qualquer matéria, fazendo perguntas e prestando atenção, buscando as respostas. E aí a gente confere. Eu estava certo, aconteceu isso que eu achei que ia acontecer. E não, eu estava errado, não aconteceu isso. E aí a gente segue a leitura com mais atenção e compreendendo melhor. Beleza? Lembraram dessas duas estratégias? Então vamos para o livro de hoje. Vocês vão gostar do livro que eu escolhi hoje, eu tenho certeza. Vamos lá. O livro que escolhi para a aula de hoje é esse daqui, ó. Insônia. Vamos lá, vamos usar as estratégias. Primeiro, vamos ativar o que eu já sei sobre essa palavra. Vocês conhecem essa palavra? Insônia. Muitas vezes, a própria palavra nos dá as pistas do seu significado. Olha aqui. Olha, tem algumas palavras que são derivadas. Uma são originárias de outra. E com esse pedacinho aqui, in, algumas palavras derivadas usam esse pedacinho in, que dá a ideia de negação. Por exemplo, feliz, infeliz, adequado, inadequado, ativo, inativo. Então, se a gente trabalhar com a ideia desse pedacinho in, insônia, olha, eu recortei aqui a imagem do verbete de um dicionário. Insônia, que é a ausência ou falta de sono, né? Se nós observarmos na capa, já vai dar pistas dessa insônia. Tem um menininho aqui com esse olho arregalado, uma cama que dá uma ideia de estar enorme, não é? E tem aqui alguns desenhos, parece aleatório, parece não ter nenhuma coisa a ver com outra, né? Parecendo um devaneio de quem, às vezes, quem perdeu o sono, começa a pensar em muitas coisas, não é? Então, Insônia é um livro escrito originalmente em espanhol. O autor, Antônio Skármeta, ele é do Chile. E o ilustrador, Alfonso Ruano, é espanhol.
Nesses 2 países se fala a língua espanhol. Legal pensar que esse livro foi escrito e traduzido para a nossa língua e lido em várias partes do mundo, não é? Sinal que é uma obra de arte importante. Vamos comigo então descobrir por que esse livro foi tão traduzido por vários países, porque ele é muito legal. Vocês vão se surpreender. Vamos lá para a leitura. Insônia. Quero que vocês prestem atenção no texto e também nas ilustrações, ok? Logo no início tem essa caixinha aqui que parece ser uma caixinha de presente, não sei. Eu sou intrigada com essa caixinha. Vamos descobrir. Esta é a história de um menino que uma noite não queria dormir. Temia fechar os olhos e deixar de ver alguma maravilha que poderia acontecer a qualquer momento. Que o peixe no aquário começasse a voar, que um queijo comesse um rato, que uma aspirina tivesse dor de cabeça, ou que saísse lava do vulcão do cartaz pregado sobre sua cama. O tempo todo vamos ativando os nossos conhecimentos prévios. Aspirina é o nome de um remédio. Olha os detalhes da ilustração. O menino abria a boca e bocejava. Os seus olhos eletrizados ouviam as palavras do pai, mas nunca se fechavam. No começo, os bocejos eram pequenos e silenciosos. Mas à medida que a noite avançava, tornavam-se maiores e sonoros. Cada bocejo vinha acompanhado de um suspiro. A boca do menino se abria tanto que essa noite passaram por seus bocejos um trem de carga com 240 vagões, uma nuvem carregada com 1000 litros de água. A próxima página, a gente observa uma ilustração que quem prestou atenção na página anterior é o quadro que está ao lado do menino. Olha como o ilustrador foi criativo. E ao tempo todo a gente descobre mais detalhes da ilustração. Pelo bocejo entrou uma bola de futebol disparada por Maradona. Sabe quem é Maradona? Olha o conhecimento prévio durante a leitura. 3 cachos de uma uva rosada e 2 dançarinos de tango que desceram por entre as cordas vocais do menino até se deitarem em seu estômago. A mãe do menino começou a chorar. Esse menino está com insônia. Tem um passarinho cuco que o acorda a toda hora. Um galo que acha que está amanhecendo a cada vez que ele respira. Os olhos de uma coruja fabricada no palácio da noite. Observaram no detalhe que o passarinho cuco aparece em vários lugares, assim como o olho da coruja? E olha o galo todo chique achando que é um cantor. Vamos seguir a leitura. O menino ouvia e bocejava. Bocejava e a cada bocejo engolia coisas que giravam por seu quarto. Uma princesa que perseguia um sapo, uma cobra que dançava rap, 2 violinos que desafinavam e um cão labrador que começou a latir em sua garganta. O pai falou: "Vou pedir ao médico que venha até aqui para te dar uma injeção." A mãe telefonou para a mãe dela e disse: "Meu menino está com desdormite, não sonite, pestanite, bocejite e olhos de ônibus noturno, de coruja, de água, de ladrão." O médico botou o termômetro na boca do menino, mas logo naquele momento um bocejo trouxe uma banda de rock e a bateria tocou os parabéns quando o termômetro marcava 36 graus. Olha que loucura! Presta atenção nessas bolinhas flutuando pela ilustração. "Nunca nenhum menino estragou meu termômetro antes", disse o médico e começou a chorar. "Agora, sem termômetro, estou destermometrado e sem possibilidade de me entermometrar esta noite,
Portanto, virem-se com seu filho se puderem. Quem sabe, os termômetros antigamente eram feitos com mercúrio, um metal, e essas bolinhas flutuando é que o termômetro dele estourou. Vamos seguir essa leitura. Então, em um novo bocejo do menino entrou um veleiro e outro helicóptero. Lá pelo 7º entrou uma baleia que engoliu o Pinóquio. E o 5º e o 6º eu não vi, porque eu não posso mentir, porque eu estou aqui para dizer a verdade. A verdade, nada mais que a verdade. Mas no 8º bocejo, o menino engoliu a si mesmo e dormiu. No dia seguinte, antes de o menino que não queria dormir ir para a escola, o pai perguntou o que ele tinha achado da história do menino que não queria dormir. E o menino que não tinha querido dormir respondeu: "Não gostei, papai. Só gosto de histórias fantásticas." E fim, de novo com essa caixinha enigmática. Gostaram da história? Pessoal, espero que tenham gostado. Esta é uma obra de arte que vale a pena ser relida. Quanta coisa legal aprendemos hoje, não é mesmo, Renata? Em nossa aula de hoje, pessoal, aprendemos mais um jogo que nos ajudará a desenvolver cálculos matemáticos. Vimos um pouco sobre o sistema digestivo e tivemos uma maravilhosa aula de literatura com a professora Renata. Por isso, não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.